Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Acho que todo mundo me conhece, mas vou apresentar, meu nome é Marlon. Então, dando continuidade aí no nosso dia de Chrome, de Computer Vision e Angular. Então, o nosso encontro de encerramento 2015. Então, vou falar um pouquinho sobre visão computacional. Então, o que é visão computacional? Coloquei aqui no início a foto da Lena. A Lena foi uma das primeiras imagens digitalizadas e ela se difundiu bastante. Então, vários pesquisadores que trabalharam com processamento de imagem e visão computacional utilizaram a imagem dela para fazer processamento. Tá? Essa imagem, curiosamente, é da Playboy, da década de 70, e aqui do lado está a foto dela hoje. Mas, no final das contas, o que é a visão computacional? Então, a visão computacional ela estuda e desenvolve técnicas e métodos para fazer o processamento da imagem e reconhecer algum padrão, reconhecer alguma informação, alguma coisa em cima dessas imagens. Então, ele tenta simular a visão humana, a visão biológica, para fazer a extração de informações. Então, dentre alguns campos da visão computacional, inclui reconstrução de cena, detecção de eventos, reconhecimento de objetos, armazenamento, aprendizagem de máquina e restauração de imagem. Então, é um ramo bastante amplo e um ramo relativamente novo. Então, as primeiras citações sobre a visão computacional são no final da década de 50. E apenas na década de 70 que começaram os estudos e teve seus primeiros experimentos. Então, como eu comentei, ele serve para fazer reconhecimento, detecção de movimentos, fazer o tracking do objeto. Seria o quê? Eu seguir um objeto dentro de uma imagem, dentro de uma cena, de um vídeo. Reconstrução de cena. Então, eu usar informações de um vídeo ou de uma sequência de fotos para reconstituir um ambiente. Seja ele bidimensional ou tridimensional. Então, a gente tem algumas informações que, através do movimento da câmera, a gente pode conseguir reconstruir um ambiente tridimensional. Então, alguns efeitos, por exemplo, de paralaxe. Então, quando a câmera se move, tem a distorção da lente, o efeito de paralaxe, que você consegue, de alguma forma, extrair informações do ambiente. Restauração da imagem. Então, entra ali a parte de remoção de ruídos, melhoria de resolução. Algo bem interessante nessa parte de restauração da imagem seria, por exemplo, eu tirar várias fotos com uma câmera de baixa resolução e utilizando as informações dos pixels da imagem, eu conseguir reconstituir e criar uma imagem de alta resolução. Mas, no final das contas, a gente tem a visão biológica, que é a que todos nós usufruímos, naturalmente, e a visão computacional. Então, os seres humanos têm um cérebro todo preparado, que faz, por padrão, reconhecimento de padrões. Então, tudo que a gente está olhando, a gente está reconhecendo padrões. Então, a gente olhou para uma cadeira, a gente sabe que é uma cadeira. Por quê? A gente já encostou nessa cadeira, já pegou ela, já usou ela para sentar. Tem um conjunto de informações bem maior sobre o ambiente. Já a visão computacional, não. Ela tem um conhecimento bastante limitado. Então, a gente tem contextos nos quais a visão computacional vai estar preparada para fazer o processamento. A gente ainda não tem uma capacidade computacional suficiente, por exemplo, nem para conseguir que um computador tenha uma compreensão do ambiente como uma criança de 2 anos. Então, a tecnologia tem bastante a evoluir e esse ramo de visão computacional também. Então, para o computador, ele conhece somente a imagem, que precisa passar por um processo, onde é convertida para dados numéricos. Então, a imagem é composta por vários pixels, e cada pixel tem um valor numérico que representa a informação. E fazendo análise bidimensionalmente dessa imagem, que daí sim o computador vai conseguir extrair alguma informação. Aqui eu coloquei o exemplo de 3 portas. Para o ser humano, beleza, ele vai olhar isso ali, vai conseguir identificar. Primeira é a porta normal,
segunda porta, mas tem um reflexo, que é o reflexo da câmera, e a terceira é a mesma porta, só que ela tem uma placa. Para o computador, se ele olhar essas três imagens, fazer uma análise pixel a pixel ou numérica em cima disso, ele vai identificar. Não, são objetos diferentes. Tá? Então, o conhecimento, a informação que está atrelada no processo de visão computacional varia bastante e tem que ser trabalhado da forma adequada. Então, como que funciona essa parte do processo da visão computacional? Tá? Então, existem alguns passos típicos em um sistema de visão computacional. O primeiro deles, a aquisição de imagem. Então, através de um scanner, de uma câmera, ele vai estar observando o ambiente e recuperando uma imagem. Pré-processamento. Essa imagem ela vai ser pré-processada. Aqui entra o conceito que é o processamento de imagem. Tá? Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu sei que a câmera está inclinada. Então, pela inclinação da câmera, eu posso corrigir essa imagem fazendo um remapeamento. Então, eu vou redesenhar a imagem, reorganizar os pixels para conseguir ter uma imagem plana, por exemplo. Remoção de ruídos. Apesar de todos os avanços, nós temos bastante ruído em imagens, principalmente câmeras que a gente usa hoje, que usam circuitos CMOS. Tá? Não são circuitos que mantêm uma qualidade muito boa para a imagem, mas é suficiente para a gente ver uma foto e conseguir reconhecer. Então, quando a gente faz o processamento de uma sequência de imagens, a gente vai ver ruídos. Tá? Mesmo a cena estando parada, o objeto estando parado, a imagem vai ser diferente. Então, a gente vai ter variação na intensidade de cada um dos pixels e, dependendo do brilho, a gente pode ter até variação na cor. Tá? Então, tem uma variação do ruído ali, da matiz da cor, né? Dependendo da intensidade da luz. Se for muito branco, por exemplo, eu não consigo saber se ele está atendendo para um roxo, para um lilás, para um vermelho, para um amarelo. Tá? Para nós, a gente está olhando para a parede é branca, mas ela tem variações que, quando se trata na visão computacional, você vai conseguir identificar isso. Tá? O próximo passo seria detecção e segmentação. Então, ele separa, é o processo onde a gente vai separar e identificar características da imagem. Então, por exemplo, identificar linhas, identificar objetos, vai acontecer nesse processo. A detecção então, vai detectar elementos mais simples, né, formas geométricas, linhas, imagens que são de fácil reconhecimento. E a segmentação já pode trabalhar com uma separação, por exemplo, do que é o objeto de interesse e o que é o resto. Então, eu vou localizar um objeto, qual que é o objeto que me interessa, e vai conseguir separar esse objeto do resto da imagem. Entra ali a parte de extração de características. Então, por exemplo, algumas técnicas para extração de bordas, identificação da morfologia, o formato desse objeto, extração de texturas, as quais podem ser utilizadas posteriormente para fazer o processamento de alto nível. E é no processamento de alto nível que acontece realmente a extração da informação, a extração do conhecimento em cima da imagem. Então vai fazer a validação dos dados e classificar as informações, os objetos encontrados dentro daquela imagem. Então, como comentei, o processamento de imagem é diferente da visão computacional. Tá? A visão computacional ela faz o uso do processamento de imagem. Mas o que acontece? O processamento de imagem vai ter uma parte que é o momento em que ele retorna uma outra imagem processada. Tá? Ele trabalha em cima dessa imagem para converter em outra imagem. E a visão computacional utiliza essa imagem processada e vai extrair informações, né, retornando uma informação de alto nível, que é uma informação de fácil entendimento para o ser humano. Então, o negócio parece fácil, mas, na verdade, ele é bem difícil. Então, ao trabalhar com processamento de imagem, tem bastante desafios. Como é um ramo relativamente recente, tem muitas pesquisas ainda sendo realizadas para facilitar o desenvolvimento e o reconhecimento de objetos. Então aqui eu separei dois problemas principais, que são o achatamento e o ruído. O achatamento é a transformação do ambiente 3D em um ambiente 2D.
A gente tira toda a informação de profundidade e converte em uma imagem plana. Então, tendo essa imagem plana, a gente já não consegue mais saber qual a distância do objeto. Por exemplo, o Kinetic, ele consegue recuperar a informação de profundidade e ajuda no processamento para reconhecer objetos de profundidade. Quando você trabalha com a visão computacional pura, você não tem essa informação, você tem apenas a imagem. E aí você começa a trabalhar nesse ambiente bidimensional para conseguir fazer a extração de informação. O ruído também é um grande problema. Tá? Então, você pega um ambiente escuro, por exemplo, você vai observar que a imagem fica meio que trepidando. Tá? Você tem variações significativas na intensidade dos pixels. Por quê? Porque ele tenta forçar, fazer a leitura da informação, mas ele não consegue recuperar a intensidade exata do ambiente. Então, você vai ter que, em algum momento, remover esse ruído para transformar a imagem na forma mais adequada possível para você tratar a informação que está vindo em cima dessa imagem. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre esses passos que eu expliquei. Então, começando pela aquisição de imagem. Então, para a aquisição de imagem, existem duas possibilidades. Você trabalhar com um ambiente controlado, onde você tem a iluminação, o brilho constante, por exemplo, para capturar a imagem. Você evita fazer sombras. Tá? A sombra também é um grande problema, já vamos falar um pouquinho à frente sobre isso. Tá? Quando você tem um ambiente controlado, você controla tudo isso. Então, você tem a imagem já, de certa forma, pré-tratada para fazer o processamento. Quando você trabalha com ambiente não controlado, começam a surgir várias variáveis que vão, de certa forma, prejudicar a imagem que vai ser processada. Então, você começa a trabalhar ali com questão da sombra, que pode vir de qualquer lado. Então, eu tenho duas lâmpadas. Pode gerar duas sombras atrás de mim. Tá? Pode gerar uma sombra no chão, ao redor de onde eu estou. E se fosse um ambiente controlado, eu poderia controlar, de certa forma, isso e evitar esse tipo de ruído. Variações de brilho. Então, eu estou num ambiente muito claro e quero que funcione identicamente no ambiente escuro. E quando você tem um ambiente não controlado, são questões que você tem que tratar, de certa forma, e padronizar as imagens com algum processamento, algum pré-processamento, para então entrar nos próximos passos da visão computacional. Tá? No caso da iluminação precária, como eu comentei, está no ambiente escuro, você tem bastante ruído e o ambiente não controlado ele acaba demandando mais processamento. Por quê? Você tem que tratar a imagem de uma forma diferente para conseguir extrair sempre a mesma informação. Então, o pré-processamento é o processamento de imagem propriamente. Tá? Então, a gente tem uma imagem de entrada e vai processar essa imagem para gerar uma nova imagem. Então, as imagens são processadas com o objetivo de enfatizar as características de interesse, né, e reduzir os ruídos das imagens. Então, a gente vai executar algumas operações matemáticas, operações booleanas, aplicar filtros, em alguns momentos fazer a extração de borda, a binarização da imagem, para conseguir recuperar a informação que seja útil para ser processada. Então, aqui eu peguei um exemplo de uma imagem de um carro. Tá? Então, é uma imagem extraída de um trecho de um vídeo, onde eu tenho um carro passando na rua e ele quer identificar que esse carro está cruzando a rua. Tá? Então, a primeira imagem é o veículo, a imagem do veículo, a segunda imagem. Ele faz a diferença entre a imagem de fundo, a estrada vazia, e a imagem com o carro. Então, ele remove e consegue identificar, ó, o carro é a minha diferença. Elas podem perceber que mesmo fazendo a diferença entre as duas imagens, ainda tem regiões pretas no corpo do carro. Por quê? Porque a cor do carro é parecida com a cor da estrada. Na última imagem à direita em cima, ele está fazendo a diferença entre dois frames do mesmo vídeo. Então pegou a imagem do segundo 1 comparado com a imagem do segundo 2 e teve o deslocamento do veículo.
quarta imagem, ali com as linhas, ele fez a extração das bordas. Então aplicou um filtro, né, um processamento para extração de bordas e conseguiu identificar o contorno do veículo. Vocês podem perceber na parte de cima da estrada como tem bastante ruído. Então as bordas ele identifica várias coisas, não necessariamente seja alguma coisa útil para o processamento. Aqui na direita tem duas imagens em preto e branco, são imagens binarizadas. Então foi feita uma linearização na qual foi separada a imagem em dois tons. Então, por exemplo, é uma imagem de tons de cinza, a partir de tal ponto de brilho é branco e abaixo desse ponto de brilho é preto. E com isso você consegue, em certa forma, conseguir separar o que é o objeto de interesse e o que é o fundo. Então, por exemplo, ele tratou usando a imagem da diferença, combinado com alguma coisa e chegou nessa imagem final. Então, o objetivo do pré-processamento é melhorar a qualidade da imagem para que você consiga fazer o processamento e consiga extrair informação em cima dessa imagem posteriormente. Então, quais são as principais ações que são realizadas no pré-processamento? A remoção de ruídos da imagem, melhoria do contraste, a remoção de borrões de câmera, a remoção de manchas de movimento, realce de estruturas e realce das cores. Em alguns processos, muitas vezes, o que acontece? Eu tenho interesse apenas em monitorar uma certa cor. Então eu vou destacar aquela cor para fazer o processamento. Alguns filtros que podem ser utilizados no pré-processamento. Então tenho a imagem original e alguns filtros que foram aplicados. Então tenho aí em cima, na esfera, o primeiro filtro é um filtro de média. Então ele pega uma região de 5 pixels, de 5 por 5, uma região de 25 pixels, faz a média em cima desses 25 pixels e substitui o valor do pixel central. Na média gaussiana, no filtro gaussiano, ele aplica uma curva gaussiana. Então eu tenho os pixels da extremidade com pesos menores e os pixels centrais com maior peso. E ele aplica esse filtro, pixel a pixel, vai navegando essa máscara, aplicando esse filtro. E chega na segunda imagem. E na última imagem tem um filtro mediano. A mediana, o que ele faz? Ele ordena os valores dos pixels e pega um valor central. E substitui no pixel central. No centro da minha máscara, né? Ele substitui e pega o central da ordenação. Ali embaixo, a mesma coisa, então eu estou aplicando o filtro da média e o filtro da mediana. Vocês conseguem observar que o filtro da mediana, no de baixo, realçou as informações e no de cima não? No de cima ele acabou criando mais ruído. Então a imagem de cima ela era ruidosa, mas não tinha características que conseguiam ser realçadas com o filtro mediano. Então nesse momento vai depender da imagem que você vai processar, do nível de iluminação, várias coisas para você tomar a decisão de qual filtro você vai estar utilizando. O filtro mediano funciona bem quando você tem cores, contraste bem definido. Então você tem objetos desenhados à mão, alguma coisa que é de fácil reconhecimento de bordas. Quando você aplica numa imagem que tem um gradiente, o filtro de mediana ele já cria mais ruído e acaba atrapalhando um pouco o processamento. Outra etapa do pré-processamento é a equalização. Então ela busca padronizar as características da imagem para poder utilizar utilizar os mesmos algoritmos, obtendo resultados equivalentes. Então, por exemplo, imagine um algoritmo recebendo as imagens aqui da direita. Então eu tenho uma imagem escura, uma imagem muito clara, uma imagem de baixo contraste e uma imagem de alto contraste. O processo da equalização faz o quê? Ele pega essas imagens e reorganiza, redistribui os pixels, as intensidades de pixel, para conseguir ter uma imagem de um contraste relativamente bom para fazer um processamento. Então ele consegue pegar qualquer uma dessas imagens e converter para uma imagem de boa qualidade. Então ele redistribui os pixels, as frequências de pixel,
né, para gerar uma imagem de melhor qualidade. Que é o caso, por exemplo, da imagem ali à esquerda. Eu tenho a imagem da cidade, você pode perceber. Então aqui, eu tenho aqui a frequência dos pixels, então eles estão concentrados no meio da imagem, então é uma imagem de baixo contraste. E aqui embaixo eu vou redistribuir eles dentro do meu espaço para gerar uma imagem de alto contraste. Né? E com isso eu consigo ter uma imagem melhor e mais fácil de ser processada. Nessas aqui eu poderia fazer a mesma coisa, reorganizar os espaços do meu histograma, gerando informações mais úteis. Subtração de fundo. Subtração de fundo é uma técnica bastante utilizada e que facilita bastante o processo de segmentação. Só que não é um processamento perfeito. Tá? Então imagine, vocês têm um fundo aqui sozinho. Tá? Quando eu venho na frente do fundo, vocês vão pegar duas imagens, uma com fundo vazio e uma com um objeto de interesse. Então você subtrai uma imagem da outra e você consegue identificar o que é preto, que é o que? É quando subtrai um do outro e o valor é zero. Né? Quer dizer o quê? São duas coisas que já existiam. Existia e agora na imagem nova é igual. Então ficou preto. Quando surgiu uma informação diferente, ele vai gerar uma informação que não é preto. Vai gerar uma cor, um índice, um nível de tons de cinza, por exemplo, maior. Tá? E a partir daí eu consigo identificar o que é o objeto e o que é o fundo. Tá? Então isso é bastante utilizado, por exemplo, em câmeras de vigilância. Quando eu tenho uma câmera fica parada. Então ela já conhece o fundo, sabe o que é a informação sem ter o objeto de interesse. Quando passou uma pessoa na frente, ele consegue identificar a pessoa. Tá? Então, aparentemente, é fácil, né? Então, tem uma imagem de fundo parada, surgiu uma coisa na frente, eu sei que aquilo lá é diferente. Como a gente viu no carro, não é bem assim, né? Então, mesmo tendo duas imagens diferentes, eu posso ter cores parecidas, onde o objeto novo vai ter cor parecida com o fundo. E aí ele não vai conseguir encontrar e identificar que aquela região é um objeto novo. Tá? Outro grande problema que aparece na subtração é a sombra. Então, vocês podem perceber aqui, eu tenho uma imagem de fundo, a hora que ele colocou a mão sobre essa imagem, ele consegue fazer a diferença. Então, você vai ter regiões com ruído, por exemplo, a mão que tem cor parecida com o fundo, e ele não consegue identificar. A sombra, que fica embaixo da mão. Então, a mão projetou uma sombra na outra superfície que mudou a cor da superfície. E aí a gente começa a ter problemas. Né? Então, se saiu do ambiente controlado e passou para o ambiente não controlado, muito ruído, muita informação a mais precisa ser tratada para identificar o que é realmente o objeto de interesse. A detecção. Tá? Então tem lá um processo que nas etapas, que é a detecção e segmentação. A detecção, ela faz a extração de regiões que compõem partes do objeto ou cena. Então vai identificar linhas, estruturas com formato já de fácil reconhecimento. Tá? Então vai extrair primitivas, como curvas, retas, polígonos, elipses. E geralmente essas regiões isoladas, elas não fazem nenhum sentido para quem elas observa. Tá? Então vou tratar as informações e tirar apenas regiões isoladas. E depois eu vou juntar essas regiões isoladas que sim vai compor a minha imagem, o meu objeto de interesse. Então, por exemplo, coloquei aqui um exemplo utilizando a transformada de Hu para extrair as linhas de um campo de futebol. Então, a transformada vai percorrer os pixels. Né? Então, aqui eu já tenho uma imagem binarizada. Então, eu sei o que é a linha branca do meu campo de futebol. E ele vai aplicar essa transformada e vai extrair quais são as linhas, o comprimento dessas linhas e a posição delas dentro da imagem. Junto nessa etapa temos também a segmentação. Tá? Então ela divide a imagem em unidades significativas. Então, quais são os objetos de interesse dentro da minha imagem? Então, o operador mais simples é o operador de linearização, que eu comentei anteriormente. Né? Então, a gente tem a informação
e define um limiar. A partir desse nível, a gente tem a informação, a imagem, o objeto de interesse, e abaixo desse nível o fundo, ou vice-versa. Então essa linguagem é interessante quando as imagens possuem apenas duas classes, por exemplo, fundo e objeto. Então, nesse caso que eu comentei das câmeras de vigilância, é algo fácil para a gente fazer a subtração e conseguir extrair. Mas temos esses problemas de ruídos dos ambientes não controlados que eu comentei. Então aqui coloquei um ratinho de exemplo. Então, aplicando uma limerização, a gente consegue identificar que tons acima de determinado valor equivalem à informação do fundo, e abaixo daquele tom determinado intensidade de brilho se refere ao objeto. Então eu consigo separar o que é o animal, o objeto de interesse, do fundo da imagem. Só que a gente não tem nenhum contexto, é um objeto puro, solto, então é fácil de processar. Então quando a gente começa a entrar em ambientes mais complexos, a gente começa a ter problemas. Tá? Então, se a gente não trabalhar com subtração, por exemplo, trabalhar diretamente com a imagem, como que a gente vai identificar o que é o objeto de interesse? Então, para isso, a gente precisa ter um contexto. Tá? Vou pegar essa imagem aqui, por exemplo. O que eu quero localizar nessa imagem? Certo que é uma imagem que vai criar uma ilusão de ótica. Tá? Se eu não tirar um contexto, eu vou procurar aqui, eu posso encontrar várias faces, encontrar um cálice, né? E tem várias coisas que podem estar inclusas nessa imagem. Então, o meu sistema de visão computacional ele precisa ter um contexto bem definido e saber exatamente o que ele está procurando dentro dessa imagem. Então aqui, por exemplo, peguei outra imagem. A mesma imagem, olhando ela de pé, é um cavalo, deitada, é um sapo. Tá? Então, várias coisas acontecem. Para nós, às vezes, é difícil reconhecer isso, imagine para a visão computacional. Você tem que definir toda a regra, o comportamento para ela, para reconhecer. Tá? Por isso, ter um contexto bem definido auxilia bastante nessa etapa de processamento. Extração de características. Utiliza imagens já segmentadas ou binarizadas, torna-se possível obter dados relevantes ou atributos das imagens, das regiões ou dos objetos destacados. Tá? Então, a partir das imagens que eu pré-processei e extrair algumas informações, eu vou fazer um novo processamento e extrair informações relevantes em cima disso. Tá? Então, identificar qual a área do objeto, qual a posição que ela ocupa, tá? E procurar extrair essas informações resultantes da segmentação, as quais permitem caracterizar com certa precisão, né, cada objeto de interesse. Então, os tipos de atributos ou características mais comuns que são medidos nesse momento: reconhecer o número total de objetos, calcular as dimensões, identificar quantos pixels aquele objeto ocupa dentro da imagem. A geometria, eu quero verificar se é um círculo ou se é um quadrado. Verificar propriedades de luminosidade, por exemplo, eu quero saber de que lado está vindo a luz. Então, processando a imagem, se eu descobrir, é uma esfera, eu consigo descobrir que em cima daquela esfera está incidindo uma luz vindo de determinada posição. E características de textura, que podem auxiliar a identificação de elementos que fazem parte da imagem. Terminado isso, a gente entra no processamento de alto nível, que é a parte do reconhecimento. Então, o reconhecimento, ele vai pegar essa imagem que teve as características extraídas e vai identificar, ó, essa região é uma pessoa, essa região é o fundo. Tá? E vai atribuir rótulos para cada parte processada da imagem. Então, a tarefa de interpretação consiste em atribuir significado a um conjunto de objetos reconhecidos. Então, eu tenho vários objetos distribuídos na minha imagem e eu vou estar tratando cada um deles, dizendo o que é o que.
Então, o processamento de reconhecimento pode ocorrer dois momentos em um sistema de visão computacional. O primeiro, as características são extraídas com o objetivo de que os objetos sejam reconhecidos como pertencentes a um grupo ou então sejam classificados como uma base de imagens. No segundo, novos objetos são apresentados ao sistema que os reconhece. Tá? Então eu tenho um primeiro momento que eu vou aprender o que é aquela informação e um segundo momento que ele vai processar aquilo e reconhecer novas características. Citei alguns outros tópicos aqui. Por exemplo, nós temos a técnica de hard feature. Tá? Ele trabalha de uma forma semelhante ali no reconhecimento. Ele tem um treinamento baseado numa base de um conjunto grande de imagens. Então, por exemplo, eu quero treinar o reconhecimento facial. Então, eu vou pegar um conjunto de 1000 faces, treinar ele e vai criar características para aquela imagem. Vai saber que o olho fica em determinada posição, a boca fica em determinada posição, e ele vai reconhecer isso automaticamente. Então, ele aprendeu. Esse é o formato do rosto humano. A hora que ele olhar para o outro rosto, ele vai processar, baseado nesse back-end de informação já aprendido, e dizer, ó, esse rosto é um rosto humano. Tá? Tem outros métodos, métodos de tracking, que vai seguir um objeto dentro da imagem. Fluxo óptico. O fluxo óptico é usado, por exemplo, em DVDs, onde você tem a imagem em movimento. O resto da imagem permanece estático, mas tem uma certa região que se move, e essa região que se move, ela se move num bloco. Esse bloco que se move é um bloco de fluxo óptico. Tá? Então você consegue identificar esses blocos e fazer o processamento e dizer, ó, esse objeto inteiro que está se movendo é um objeto, às vezes, dependendo do processamento, é um objeto de interesse. E outras formas de análise, por exemplo, trabalhando em cima do domínio da frequência. Eu transformar uma imagem do domínio do tempo e espaço para o domínio da frequência para eu conseguir reconhecer algumas informações. Tá? Mas, na prática, para que serve tudo isso? Então, nós temos sistemas baseados em biometria. Então, fazer o reconhecimento de uma digital. Esse exemplo da face, para detectar a face em câmeras. Então, eu tenho o processamento de detecção de face e o processamento de reconhecimento de face. A detecção de face ele vai se basear num padrão de várias faces distintas para reconhecer, ó, esse é uma face, mas ele não sabe quem que é essa pessoa. E eu tenho o processamento do reconhecimento facial, que aí sim ele vai mapear pontos na face da pessoa e a partir desses pontos ele consegue criar correlações para identificar se a imagem corresponde a uma pessoa ou não. Uma outra aplicação seria na parte de OCR, por exemplo, fazendo leitura de placas. Então, vai ter um algoritmo que identifica, ó, esse objeto é uma placa. Identificou a placa, vai entrar um novo processamento que vai identificar caractere por caractere. Inspeção de fabricação de produtos. Então, por exemplo, eu quero fazer uma inspeção de garrafas. Vou identificar se a tampa foi colocada corretamente, se a tampa não foi colocada. Então, eu posso processar a imagem e verificar essas informações. Então, eu tenho aqui a primeira imagem em verde, uma tampa colocada corretamente. Ao lado, em cima, uma garrafa sem a tampa e embaixo, com a tampa colocada atravessada. Então, eu consigo identificar isso através de algum processamento e tratar e fazer alguma ação, por exemplo, descartar a garrafa dentro do meu processo. Outra aplicação seriam os veículos autônomos. Então, agora eu já tenho o veículo da Google, que é um veículo autônomo, ele trabalha com processamento de imagem e auxiliado com diversos outros sensores. Aqui ao lado tem um exemplo de um veículo que detectou a passagem do pedestre. Então, acende uma luzinha vermelha lá no painel dizendo que tem um pedestre passando na frente. Então, todo o processo das imagens para a detecção dessas informações. Uma outra
aplicação seria no diagnóstico de doenças. Então, por exemplo, fazer um exame, identificou no raio-x ou em algum outro exame uma mancha. Então, essa mancha vai ser processada, vai verificar quais são as características dessa mancha e se ela bate com alguma doença conhecida. Então, partindo ali do exemplo do ultrassom, então vai fazer a extração da lesão, então vai fazer um pré-processamento identificando qual que é a região preta da imagem. Tendo a região da lesão identificada, vai fazer a extração de características, verificando a área, a circularidade, protuberâncias, sombra acústica, reforço acústico, homogeneidade, e a partir daí pode fazer um processamento utilizando alguma outra técnica, como redes neurais, lógica fuzzy, redes bayesianas, para fazer a identificação se aquela doença, aquela lesão é uma lesão benigna ou maligna. Só um travou aqui. Que lindas essas motos. Então, agora mostrei algumas aplicações do que poderia ser feito. Tá? E vamos partir agora para mostrar alguns desafios que eram desafios futuros, que eu digo que já são desafios presentes. Tá? Então, por exemplo, projetos de telemedicina, onde o médico pode estar atendendo o cliente remotamente. Análise de vídeos, então fazer um processamento dessa imagem. Aqui tem um exemplo de um chroma key, que na verdade é mais parte do processamento de imagem apenas. Então, onde ele identifica qual que é a área do fundo e transforma esse fundo com uma nova informação. E aí seria algo bastante simples no processamento de visão computacional. Ambientes virtuais colaborativos. Então, onde as pessoas estariam manipulando o ambiente virtual utilizando gestos, por exemplo. Então, vou lá manipular o ambiente, criando objetos 3D através de recursos de visão computacional. Manipulação de TV digital. Já tem TVs digitais hoje que você, com a mão, você manipula e controla essa TV. E algo que está surgindo aí agora com bastante força é a realidade aumentada. Então nós temos ali o Google Cardboard, o Oculus Rift, o Gear VR, o HoloLens, que são óculos de realidade aumentada. A Disney também está lançando livros de colorir, onde as crianças pintam um desenho e com o tablet ou o celular ele transforma o desenho pintado da criança em um objeto 3D. Tem diversos brinquedos e jogos hoje que também estão utilizando esses recursos de realidade aumentada. Então, um exemplo é o exemplo do Minecraft usando o HoloLens da Microsoft. Então, usa um óculos 3D e você consegue visualizar o ambiente do Minecraft em realidade aumentada. Então, separei algumas ferramentas, o que vocês poderiam estar utilizando para trabalhar com visão computacional. Até pouco tempo atrás, você ia trabalhar com visão computacional, você ia cair no OpenCV. Então, você precisava conhecer C, C++ para fazer o uso dessas ferramentas. De um tempo para cá, acho que foi 2007, foi lançada a primeira versão do SimpleCV, que é uma versão em Python para... Não, mais recentemente, agora, acho que 2011, 2013, saiu o SimpleCV, que é uma versão em Python para usar o OpenCV. Então, você manipula em Python, cria toda a manipulação de imagem utilizando uma linguagem script. Mais recentemente, o BufCV,
que é uma implementação em Java que permite você, através de recursos de JNI, acessar a biblioteca do OpenCV. Então, tem o suporte para Android, então em Android você consegue utilizar essa ferramenta e está fazendo uso de câmeras e processamento de imagem. Tem a ferramenta Play Service Vision da Google, que consegue fazer o processamento de visão computacional utilizando o celular Android. E para o povo da web, temos ali os frameworks Tracking.js, JS Fit e JS Object Detect. São 3 frameworks bastante completos que permitem vocês várias funcionalidades de visão computacional. Então, apesar de todos esses avanços que nós tivemos nesses últimos 50 anos aí em visão computacional, a tecnologia ainda está engatinhando. Então tem muita coisa a evoluir e tornar o processo mais fácil de ser manipulado. Trabalhar com imagens é algo extremamente pesado. Então você vai ter imagens, hoje você vai trabalhar com imagem em HD ou Full HD, o computador já sofre para fazer todo o processamento e análise dessa imagem. Então tem bastante coisa que precisa ser melhorada. E como eu comentei anteriormente, a gente não atingiu hoje ainda um nível de maturidade na visão computacional para ter, por exemplo, uma compreensão do ambiente baseado na imagem como uma criança de 2 anos. Eu separei alguns experimentos, alguns exemplos para vocês. Se quiserem, a gente pode estar mostrando agora. Antes ou depois das perguntas? O que vocês preferem? Posso mostrar antes? Então vamos lá. Microfone.